Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Coisa de Fotógrafo. Eu sou a Isis. Se você acabou de conhecer o nosso canal aqui, já aproveita para se inscrever. E esse vídeo de hoje eu trouxe algumas fotos do meu trabalho desde lá de 2012, quando eu comecei na fotografia, para ver aqui com vocês. São fotos aquelas que bate até uma vergonha alheia, sabe? Mas é exatamente esse o ponto que eu quero hoje aqui, me divertir com vocês, vendo algumas fotos, mostrando para vocês também o meu começo, porque eu percebo que muitas vezes vocês falam: ah, Isa, eu queria já ter uma fotografia bonita como a sua. Só que eu não comecei sabendo tudo, eu não comecei com o equipamento que eu tenho hoje, eu não comecei com a luz que eu trabalho hoje, com o meu estilo de fotografia, eu não comecei no nicho que eu trabalho hoje em dia. Então eu também tive a minha fase ali de fazer um pouco de tudo, e eu quero mostrar aqui pra vocês um pouco ali dos meus primeiros trabalhos. Então vou mostrar pra vocês, começando lá em 2012, as minhas primeiras fotos, e vou reagir aqui, comentar com vocês algumas coisas, o que eu tava pensando na época, qual era o meu objetivo ali, como que eu tava me sentindo, beleza? Depois eu quero saber nos comentários de vocês o que vocês acharam, qual fase que vocês gostaram mais. Estou aqui com a minha pastinha já toda dividida. Gente, eu comecei em 2012, eu era tão bagunçada com a minha organização, quem me vê hoje toda organizada nem acredita. Eu não tenho quase as minhas fotos, por quê? Lá no começo, em 2012, rolou aquela fasezinha de vergonha alheia, quando eu tinha melhorado meu trabalho, sei lá, em 2014, eu já tava achando que 2012 estava muito ruim. E aí eu apaguei um monte de coisa, e eu não fazia backup em nuvem, nada disso. Então eu tenho certeza que tá na casa da minha mãe, em algum lugar, intocado lá em CD. Então eu nem tenho um monte de foto, fui caçando ali. E a primeira é a de Nani, ela vai me matar de eu estar com esse vídeo aqui no YouTube hoje em dia. Mas eu quero mostrar pra vocês, preciso mostrar, inclusive a minha primeira logo, né? Minha logo ali, Isis Castro, no cantinho, peguei qualquer fonte pra colocar e achava que tava arrasando, né? Nesse começo aqui, eu tava numa fase muito de estúdio, eu achava que era isso que eu queria fazer. Então eu queria retrato feminino, achava que queria muito fotografar moda pra marca, vocês vão ver nos próximos trabalhos também um pouquinho do que eu queria. E nessa época aqui eu fotografava muito em estúdio. Pra mim eu tinha que trabalhar com estúdio, com luz artificial e tal, pra ser uma boa fotógrafa. E aqui eu alugava o estúdio de uma amiga minha que também começou, ela já trabalhava há um tempo na fotografia, mas começou a me ajudar nesse período, e a gente fazia várias sessões lá. Então aqui eu estava achando que eu estava arrasando. E aí tem um outro trabalho também da Marina e Mariana, minhas amigas há muito tempo já, foram as primeiras cobaias ali do meu trabalho. Eu já estava até testando outras logos, outras fontes ali pro meu trabalho, mas vocês podem ver que ainda tem uma edição muito crua, né? Tipo assim, fotografei, alinha ali o horizonte, mexe uma coisinha ou outra e foi, né? Então aqui eu não sabia absolutamente nada de edição. E aí, esses primeiros trabalhos, eu fiz vários, né? Não só esses dois que eu tô mostrando, mas eu fiz vários trabalhos em estúdio, e eu ia fotografando, me entendendo ali, né, com o equipamento. Não eram clientes pagantes já a Vera. Eu acho até que esse daqui era, mas foi aquela coisa assim, R$70, R$100, sabe? Bem de começo da fotografia mesmo. E essa outra foto aqui foi a primeira bebê, eu acho que assim, veio de uma pessoa que eu não conhecia. Então era amiga da amiga, sabe? Até a qualidade aqui tá ruim, porque eu tive que dar print de onde essa foto tava. Então foi a primeira bebê, assim, criança que eu fotografei. Foi na minha casa, né? Na casa onde eu morava com os meus pais. E aqui esse elefantinho era lá de casa também, o sofá era lá de casa. Então não tinha uma mega produção ainda. Então era tipo assim, vem, traz sua filha, tô precisando, vamos fazer foto. E aqui eu já tava começando a editar ali com as cores do Lightroom, que ficam aquelas pré-definições bonitas no Lightroom. E eu comecei a brincar ali com a edição. Em 2012, eu lembro ainda, vou tentar caçar aqui, se eu conseguir achar eu boto aí na tela. Em 2012 também fotografei alguns amigos meus, meninos, porque eu não sabia mesmo o meu nicho. Então eu comecei fotografando ensaios, então ensaio de criança, ensaio de grávida, ensaio de homem, ensaio de mulher, de tudo que aparecia eu queria fazer. E nos ensaios masculinos eu já percebia de cara que não era o que eu queria. Então foi uma coisa que eu não levei pra frente nos outros anos, porque eu comecei mais pro final de 2012. Então por isso que não tem tanta foto, foram
2, 3 meses ali, depois que eu ganhei, né, a minha primeira câmera da minha mãe. Já em 2013, eu consigo perceber aqui que começo a ter um padrãozinho da minha edição. Ainda era aquela edição, aquele preset pré-definido do Lightroom que eu clicava lá, mas eu começava a mexer em algumas coisinhas. Então, eu tenho ainda bastante foto de estúdio, como essa daí. Eu sou apaixonada por essa foto, assim, não tem nada a ver com o meu trabalho de hoje, mas eu gosto bastante. Eu já consigo perceber ali que não é só aquela foto chapada que eu só corrigi o ângulo, sabe? Já tem uma ediçãozinha, já tava ali mexendo na curva de tons. Eu sempre fui muito apaixonada por detalhes, então eu consigo ver nessa outra foto já um preto e branco bonitinho, fotografando bastante ali o detalhe da tatuagem, o dedo ali nas mãos da mãe. Esse aqui também é uma composiçãozinha que eu fazia para poder postar, então mesmo sem entender grandes coisas de marketing, vendas, eu já conseguia mostrar um pouquinho do meu olhar, sabe? Eu sempre fui muito apaixonada por detalhes, então as fotos que vocês veem hoje de pezinho, mãozinha, era uma coisa que eu fazia desde o meu início na fotografia, que eu e a 1805 dava um zoom ali, tava ótimo para fotografar mãozinha, orelha, e eu amava fazer essas composiçõezinhas. E aqui eu consigo perceber também que é uma edição para cada trabalho, né? Eu já estava começando a mexer mais na edição, mas eu não tinha um padrão ainda. Cada trabalho eu tentava fazer de um jeito. Então, tem ensaio feminino, começando ali a me entender com desfoque. Eu acho até que esse desfoque que tá aqui nessa foto foi feito no Photoshop, não lembro tão bem se foi na hora ou se foi editado. Essa foto aqui da Júlia, a gente fez no Campo de São Bento, a gente jogou essas folhazinhas atrás, assim, pra ficar esse roxinho. Eu levei esse cestinho, então eu ainda tava muito na fase de entender o que eu queria, então às vezes eu comprava umas coisas pensando que seriam úteis, tipo como se eu fosse trabalhar com um acervo, com um cenário, sabe? Então eu levava algumas coisinhas assim pra sessão por conta própria. O ensaio do Luca também, eu fiz tudo isso, a grande maioria de portfólio ou cobrando muito pouco, tá, gente? E aí depois eu fui começando a ter alguns trabalhos pagos e quis subir um pouquinho mais o preço, mas tem muita foto de ensaio, assim, que era realmente portfólio. Comecei a colocar o fotografia ali embaixo da minha logo também, já vim com aquela âncorazinha, já não tava mais com aquele Isis Castro todo trabalhado com uma fonte. Deixa eu ver aqui o que mais. Gente, acho que essa aqui foi uma das minhas primeiras gestantes. A edição também completamente diferente, né? Fotografando assim no meio da rua, todo um conceito. Mas ainda muito sem estilo de roupa, por exemplo. Aqui eu lembro que eu não tinha gostado da roupa preta, mas eu não sabia orientar o cliente. A edição ainda muito sem um padrão. E essa foto aqui da Michelle e do Lucas foi onde eu lembro que eu comecei a ter um senso estético um pouquinho melhor e comecei a observar mais, porque eu estava começando a ir com outros amigos que eu tinha feito em workshop, então pessoas que já tinham mais experiência que eu comecei a testar lente fixa, então o desfoque ali, já comecei a ficar mais deslumbrada, conhecendo outras lentes, trabalhando com uma luz natural, mas sem estourar tanto e vindo com uma edição também um pouquinho mais estilosa, refinada. E uma coisa curiosa aqui desse ensaio de 2013 é que eu não fotografava em RAW ainda. Então meu cartão de memória ali, aquele com adaptador e tal, era um que eu tinha lá em casa. E eu lembro que a Carol pegou minha câmera e falou: como assim você fotografa em JPEG? Vamos botar isso em RAW. E aí a gente começou a fazer o ensaio. Eu tirei tipo assim 50 fotos. E o cartão encheu, obviamente, porque o RAW é muito mais pesado. Eu fiquei pé da vida, porque eu não queria apagar as outras fotos que eu já tinha feito e não cabia mais para fotografar. E aí fiquei eu lá só assistindo o ensaio. Mas foi ótimo também, porque eu pude observar mais do que só sair clicando. Então aprendi muito no dia que a gente fez essa sessão.
Aqui o ensaio muito fofo do Matheus, mas eu separei essa foto aqui pra mostrar como eu já tava trabalhando mais com luz natural, com uma edição sem ser tão carregada, então já mais pro finalzinho do ano, mas eu ainda não sabia exatamente o que eu queria. Então, essa foto do baldinho, da criança ali, eu achava que eu queria tema. Todo mês com o Matheus, era um bebezinho que eu fazia acompanhamento mensal, todo mês a gente tinha um tema. Fez de marinheiro, fez de Natal, fizemos esse do banho. Então, eu tinha uma pegada do lifestyle, tanto que eu lembro que nessa época que eu amei ter feito essa sessão na banheira, mas não era exatamente o banho, sabe? Eu não tenho muitas fotos da mãe dando banho, era mais uma brincadeirinha, assim, como se o baldinho ele fosse um cenário. E tem outras fotos também de ensaio feminino que eu achava ainda, que eu queria muito trabalhar com isso. Então tem fotos assim, Érica de bailarina, ela é apaixonada por essas fotos até hoje. Eu também adoro, amo essa luz que a gente trabalhou, mas é totalmente diferente do que eu queria, né? Então ainda estava numa fase muito confusa, conseguindo ali divulgar o meu trabalho, fazendo bastante portfólio, mas ainda extremamente confusa, com edição, estilo, luz, nicho, tudo isso, tá? E claro que tem foto melhor, tem foto pior, tô trazendo aqui meio que um compiladão. E 2013, se eu não me engano, ou 2014, não lembro aqui, mas foi mais ou menos por essa época que eu comecei também a fazer freela de casamento, tá? Então foi a época que eu achei que eu queria trabalhar com ensaio feminino e com casamento. Eu não estava muito apaixonada ainda por família. E aí, em 2014, parece que virou uma chavinha ali, depois desse ensaio lifestyle do Matheus e de alguns outros que eu fui fazendo, aquele da gestante. Eu entrei mais, tanto que as fotos que eu separei aqui de 2014 já são mais de família do que de ensaio feminino. Então tem ali, acho que a primeira festa infantil assim maiorzinha que eu tinha feito, que eu fiquei muito orgulhosa do resultado, uma festa com bastante decoração, com uma luz legal, que eu tive ali que trabalhar com flash à Vera. Foi a festa da Júlia e tem várias composições lindas. Eu sou apaixonada por essa foto do espelho. Eu gosto muito, e é uma foto que eu já começo a ver assim, a gente vê a nossa evolução, né? Então essa vergonhinha ali que eu fico falando é mais da gente perceber o quanto que a gente mudou, né? Isso é ótimo. E essa daqui é uma foto que eu falo assim, cara, se eu tivesse que postar essa foto aqui não me incomodaria tanto, sabe? Isso aqui foi em 2014. E aí eu já comecei também a ter outras clientes já pagantes, eu já tinha subido um pouco mais o meu preço, já estava fazendo mais trabalhos por mês. E comecei a ir mais pro nicho de família, saindo um pouco dos ensaios femininos, tá? Então, nos ensaios de família, comecei a fazer mais ensaios dentro da casa das clientes. Então, essa é uma foto da Priscila, gestante. Eu fiz na casa dela, com as filhas dela. Cara, ficou muito lindo. Eu fiquei muito apaixonada. Eu não lembro, não tenho certeza se a Priscila queria fazer em casa e externo, ou se ela queria fazer só externo e eu convenci ela de fazer pelo menos uma partezinha em casa. Eu tenho a lembrança de ter tido algum ensaio que eu fiz que foi assim, que tinha dado algum problema para fazer o externo, eu falei, vamos fazer pelo menos uma parte em casa? E aí foram os meus primeiros trabalhos em casa e eu fiquei apaixonada. E ali também já tem uma outra fonte na minha logo. Eu sempre fiz essas montagenzinhas ali de edição para colocar uma foto do lado da outra. Essa daqui da Tamires, eu botei ela porque mostra uma fase minha que eu comecei muito a trabalhar com contraluz. Essa edição que eu acho linda, essa foto bem clarinha mesmo, e esse final de tarde, essa luz marcando ali no contorno do cabelo. Eu sou apaixonada por essas fotos e amo, e também foi um trabalho de portfólio. Tem esse aqui da Joana, foi uma das minhas primeiras bebês de acompanhamento também lá junto do Matheus. Aqui eu percebo uma edição mais carregadinha, então eu ainda não tinha me acertado com a edição que eu queria. Tem aqui 2014 também, Matheus ali quase com um aninho de palhacinho. Ainda tem foto de ensaio feminino, então tem aqui essa com carnaval, a gente fez tipo um editorial, então era a época ainda que eu experimentava muitas coisas, mas eram paralelas aos trabalhos que eu já estava conseguindo fazer. Então eu estava atraindo bastante cliente, estava crescendo muito com o meu trabalho, mas eu ainda percebia, por isso que às vezes eu bato na tecla de que ter um estilo é importante, ter um nicho é importante, mas não é que você nunca vai poder fazer outras coisas. Não, aqui eu testava muita coisa, tudo que me dava na telha eu ia lá, inventava e fazia, mas em paralelo eu também tinha os trabalhos pagantes que estavam rolando. 2015 já
para de ter os ensaios femininos e eu começo a entrar numa fase bem de casal, família, bebê. Tanto que eu fui olhando até outras pastas, eram pouquíssimos os trabalhos que eu fazia fora dessas áreas. Então era gestante, bebê, casal, família e vez ou outra um trabalho de, sei lá, às vezes uma festa de adulto que eu não fazia. Entrei mais no nicho de festa infantil e aqui eu ainda fazia muito freela. Então eu tava conseguindo os meus trabalhos, mas o freela de casamento, apesar de ser muito cansativo, como eu ainda tava querendo entrar no mercado de casal e casamento, fazer casamento como freela me dava muita experiência. E dinheiro também, né? Então foi uma fase muito, muito legal, assim, mas que eu consigo perceber nos trabalhos que eu fechava que eu já estava começando a vir para um estilo mais definido. E aqui eu já trabalhava igual uma doida, gente. Aqui eu já devia fazer uns 10, 15, 20 trabalhos por mês. Então aqui tem essa primeira foto preta e branca de casal, eles iam casar, aí às vezes eu ficava meio chateada ainda, né, que eu fazia o ensaio de casal, mas ainda não conseguia pegar os meus próprios casamentos, né, apesar de já ter experiência, eu não publicava as fotos que eu fazia como freela. Esse ensaio aqui da Thaisa foi um ensaio assim que me desafiou muito, porque a Thaisa estava grávida e de pé quebrado e queria fazer ensaio na praia. Então assim, eu tô nesse momento, né, com muleta e tal, não consigo me imaginar grávida passando pelo que eu tô passando agora, sem poder botar o pé no chão, fazendo ensaio de grávida na praia. E foi isso que a gente fez com a Thaisa, porque ela queria muito, era o sonho dela. Eu lembro que eu fazia 5 minutos de foto e 20 minutos dela sentada esperando o pé desinchar. Mas foi uma sessão que eu amei muito, muito, muito aqui. Eu tava já aprendendo a lidar mais com o Photoshop, com o Lightroom, apagando, porque essa praia estava abarrotada de gente. E aí aqui na foto não tem ninguém, né? Vou até pegar uma outra foto aqui de 2013, que eu salvei também, porque eu percebo aqui no cantinho, em cima na esquerda, que eu tinha apagado ali, nossa, consegui apagar, tinha alguma coisa ali, não lembro o que era. E eu lembro que eu achava que estava incrível, e vendo isso daqui hoje em dia eu consigo ver o borrão branco que ficou ali do lado. Então vendo essa foto já de 2015 eu consigo perceber questão técnica que eu fui melhorando. Eu também comecei a vir com um pouquinho mais de estilo pro meu trabalho, então em 2013, 2014 eu tava pegando grávidas, né, mas as gestantes ainda vestiam muito o que queria. Eu lembro que eu ainda ficava muito assim, cara, como que eu falo pro cliente o que eu quero que ela use? Eu ainda não tinha tanto essa segurança. E já em 2015 eu já tava com um olhar mais apurado, então tipo uma grávida de blazer. Eu lembro que essa sessão foi uma sessão que a gente fez na praia, alguma coisa assim, e eu lembro que a gente passou por um local super estiloso, com essa parede assim mais grafitada, e eu falei, vamos parar aqui pra tirar foto. Então, em questão de direção, eu tava evoluindo mais também. Depois aqui é o Matheus, filho dela também, da Sabrina que eu fiz na foto anterior. Agora era o bebezinho dela, em casa, bem lifestyle, com luz natural. Eu lembro que eu orientei a roupinha, eu vi a roupa de cama, eu orientei tudo, tudo, tudo. Então já não era mais tão parecido como antes, né? Que os ensaios eram temáticos, já era na casa da cliente, não era mais na casa lá dos meus pais, enfim. E aí eu comecei a ter clientes que eu já não conhecia, né? Porque sempre era tipo assim, minha irmã, e aí da minha irmã vinha uma amiga dela. E aí começaram a vir outros clientes, que minha divulgação já estava muito boa, eu já tinha um tempo, né, fazendo trabalhos pagantes. E aí, esse ensaio aqui foi um marco, assim, que eu lembro que foi uma sessão que bombou muito. Na época eu postava no blog, então eu conseguia ver pelos acessos, né, me trouxe muitos clientes. Esse ensaio que a gente fez em Petrópolis, então eu lembro que foi uma cliente, a primeira cliente que me levou até o local das fotos e pagou, né, todos os custos de deslocamento, a gente almoçou lá. Então ela queria fazer um ensaio lá e ao invés de contratar um fotógrafo de lá, ela me levou. Você lembra disso, Léo? Que você foi comigo para Petrópolis no ensaio, passou o dia lá comigo? Voltamos de noite. A gente voltou de noite. Pelo menos comi de boa lá. Pelo menos comeu. A comida era maravilhosa, enfim. Então, esse ensaio aqui eu lembro que, tipo, rendeu muito. Eu postei muito essa sessão, que foi linda e saiu em um monte de blog. Tem essa sessão aqui também da Bruna, que também foi uma sessão que eu até zoava com a Bruna, porque, assim, todos os Instagrams fakes, essa sessão a gente viu em um monte de lugar, as pessoas vendendo, tipo assim, no porta-retrato tava essa foto lá, gente fingindo que era fotógrafo, botando essa foto no Instagram. Então, assim, essa
essa foi uma sessão que viralizou muito no Pinterest, principalmente, porque, ó, muito tempo que eu falo pra vocês de se divulgarem lá. Então, eu sempre me divulguei lá, me trouxe muitos clientes também. E essa sessão rodou um tanto de blog de casamento, foto, um monte de gente fingindo que era esse casal, ou enfim, fingindo que era foto, fingindo não, né, mas era fotógrafo e fingia que aquele trabalho era dele. Deu um monte de treta essa sessão, a gente pediu pra muita gente tirar as fotos do ar. E também aqui é um outro ensaio de gestante da Iana, que também já fotografando com cortininha, bem como eu faço hoje em dia, já com uma luz natural, uma edição bem levinha, então são trabalhos que eu me orgulho bastante. E 2016 eu já consigo perceber ainda mais a minha edição, ficando ali mais no meu estilo, eu consigo perceber a roupa dos clientes também, seguindo exatamente o que eu orientava. Aqui é um ensaio da Priscila com a bebezinha, aquela que eu falei que eu fotografei grávida, depois eu fotografei ela com a filha de novo em casa. Esse ensaio aqui da Sabrina que eu tinha feito grávida, depois eu fiz o Matheus em casa, agora eu tava fazendo o acompanhamento dele, e essas roupinhas, tudo com listradinho, uma edição que eu amo até hoje, já com essa fotografia mais amarelinha. Esse ensaio do Vicente também eu fico apaixonada até hoje. Então, ensaios no quartinho, com uma pegada bem do lifestyle, que era exatamente o que eu queria passar com o meu trabalho. Bastante detalhe. Então, e já a minha logo, um pouquinho diferente também, a logo ali fininha, com a minha âncora ainda, né? Que eu só mudei em 2021. Que eu saí da âncora que me acompanhava ali desde o começo pra nova. E, gente, não quero deixar esse vídeo muito comprido, mas eu tô adorando fazer isso aqui. Eu ainda tenho 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. Faltam 5 anos aqui de jornada, ainda tem 2022, né? O que vocês acham de eu fazer uma parte 2 desse vídeo? Comenta aqui embaixo se você gostou de acompanhar um pouquinho dos meus primeiros trabalhos, ver essa visão aqui minha reagindo às fotos que eu fiz no meu começo. E se você quiser, eu publico a parte 2 mostrando ali de 2016, 2017 até atualmente, comentando a minha evolução. Me diz aí se você gosta, comenta aqui embaixo para eu liberar a parte 2, e se você não tá inscrito aqui no canal ainda, já aproveita, porque todo o conteúdo que eu produzo aqui é para te ajudar a viver de fotografia. Então se inscreve aqui no canal e não deixa de comentar para eu liberar logo a parte 2. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!